Fala galera, graças a Deus, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra e eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu fiquei aí praticamente 2 meses sem soltar um episódio novo por conta de alguns problemas pessoais, mas estamos aqui, né? De vez em quando o Senhor dá aquela sacudida na gente. Rafael, toma vergonha na cara e volta a fazer aquilo que eu pedi para você fazer e pronto. E aí, cá estou eu mais uma vez gravando aqui esse episódio, como eu coloco na descrição lá no Instagram, um podcast de um pecador para pecadores, para o nome do Senhor ser glorificado, que esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. Quero te pedir que está chegando aqui, ainda não é inscrito no canal, curta aqui o vídeo, comenta, compartilha, faz igual na igreja agora. Vou te dar um tempinho para você digitar um amém. Você pode botar um aleluia, você pode botar o que você quiser nesse exato momento, vai colocando um amém, amém. Não tem problema de botar comentário repetido, a mesma coisa, não, que é bom que o YouTube vê que o vídeo está sendo relevante, ó. Joga o alcance do canal para longe, para mais vidas serem alcançadas em nome de Jesus. Não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e aí bota lá no grupo do WhatsApp da igreja, no grupo da mídia, manda pro vizinho, manda para geral aqui esse negócio que tenho certeza que o Espírito Santo vai falar o coração pelo menos de uma pessoa e se acontecer isso, o nosso objetivo será alcançado. Também tem aqui a nossa área de membro, você que quer por algum motivo ajudar esse canal a se manter de pé, né? Todo custo com a internet, todo serviço na internet, ele tem um custo, ele tem um valor que é gerado para a gente poder pagar, e essa hoje é minha fonte de renda, então eu peço para vocês dessa moral aí, se o Espírito Santo tocar no seu coração, tá tranquilo. Se ele não tocar para você compartilhar, pelo menos ora por mim, para a gente manter isso aqui funcionando, que eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida poderosamente em todos os dias até a volta dele. Valeu, galera. E agora eu vou passar a bola para ela, que tá ali, que estava nervosa antes de começar, sozinha. Eu não estava nervoso, não, brincadeira. Estava muito, tô até agora. Ela que é a esposa do meu amigo pastor Edildson Fontes, que você que acompanha o Papiando Palavra aqui desde o começo já conhece ele, que já participou. Eu acho que foram 2 vezes que ele participou, ou 3 vezes, não lembro agora exatamente. Eu sei que foi por aí, 2 ou 3 vezes. Mas aí eu vou deixar o link também do bate-papo com ele aqui embaixo para você poder dar uma olhada. Ele que é um pregador excelente, ele é escritor, imitador do Mickey Mouse. Rapaz, o cara faz um monte de coisa. E aí, o cara é incrível demais. E já deixando aqui meu beijo, meu abraço. Vai, Mengão, tamo junto. E passar agora a bola para minha amiga Caroline Fontes, a primeira e única dama do meu amigo, pastor Edildson Fontes. Se apresenta para a galera aí. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Boa noite, né, para quem vai estar assistindo à noite. Um bom dia, boa tarde. Enfim, eu estou muito feliz. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade de poder estar aqui com o nosso amigo Rafael e compartilhar da palavra do Senhor com ele, com vocês. Eu me chamo Caroline Fontes, sou casada com o pastor Edilson Fontes, sou mamãe de Caleb, sou formada, né, em teologia, sou formada em pedagogia também pela UERJ, e nós somos membros, né, da Igreja Assembleia de Deus da Santa, no Rio de Janeiro, e agora também eu estou como diaconisa na Casa do Senhor, e estamos aí servindo a Deus com alegria. E estou aqui muito feliz, um pouco nervosa também, mas alegre. Sei que Deus está conosco aqui, com certeza. Você que vai estar assistindo esse podcast vai ser muito abençoado pelo Senhor e pela palavra de Deus. Amém, minha amiga. E passando aqui por uma parte que eu super gosto de ouvir, fico aqui olhando e admirando o que Deus faz na vida das pessoas, e às vezes até chorando também, porque eu sou só um pouquinho chorão, não tem jeito. Conta pra gente aí como é que foi a sua experiência de conversão, aquele dia que o Senhor falou poderosamente, não teve como, se rendeu. Fala pra gente aí como é que foi. É, eu, para eu contar, tenho que contar um pouquinho só da história da minha família. Eu, a minha família, né, minha mãe e meus irmãos,
E a minha família, assim, é muito grande, não é uma família, eu não vim de um lar, de uma família funcional, né? Vim de uma família socialmente, né, caracterizada como uma família disfuncional. Meu pai nunca foi presente e, né, minha mãe, quando era criança, esteve na casa do Senhor. Meus avós maternos também estiveram por um período na presença do Senhor, mas deixaram logo bem novos depois do casamento. Então, minha mãe, meus tios, né, não cresceram ali na casa de Deus. E por isso muitas coisas ruins, né, vieram a acontecer, né, nessa família. E aí nós tínhamos hábitos, né, mundanos, né, não tinha uma vida que louvasse a Deus, que agradasse a Deus. Mas eu, desde criança, eu penso que, assim, Deus já nos chamava, né, pela misericórdia do Senhor. Eu sempre gostei de estar na igreja, nos trabalhos infantis, próximo à minha casa. E aí eu fui crescendo. Quando eu estava com 12 anos de idade, eu ia para a igreja. Minha avó já tinha retornado para os caminhos do Senhor, depois de uma vida muito sofrida. E aí os meus tios, né, minha mãe, minhas tias começaram também a retornar aos poucos. E eu fui me aproximando mais, né, da igreja. A minha primeira igreja é a Igreja Obra da Restauração, em Parada de Lucas. Eu fui ali crescendo, mas só que eu não tinha aquele compromisso, né? Eu não compreendia as coisas verdadeiramente, o plano da salvação. Por mais que eu estivesse ali, ouvisse, né, as histórias, eu sempre amei as histórias, amava a Bíblia, fazia culto, né, já em casa, brincava de fazer culto, mas eu não conseguia ainda compreender, né, o chamado do Senhor para a salvação na minha vida. Eu não conseguia compreender, né, a essência, né, do Evangelho. Até que um dia algo me despertou, porque eu não tinha aquele compromisso no meu coração. Gostava de ir na igreja, mas eu não tinha ainda aquele compromisso de fé. Eu não sei se vocês lembram, se alguém vai lembrar, tinha uns filmes, né? Tinha uma irmã na igreja que ela gostava de passar uns filmes. E essa irmã, ela emprestou, né? Esse filme na época era videocassete. E aí ela emprestou vários filmes, aqui aí tinha a Marca da Besta, A Grande Tribulação. Não sei se alguém já ouviu falar, né, nesses filmes. E eu lembro que na nossa casa, né, na casa da minha avó, que tinha esse aparelho de videocassete. Então, todo mundo que queria ver ia na casa da minha avó. E eu sempre gostei muito de filme, eu quis assistir. Eu lembro que eu sentei e, né, a casa da minha avó sempre tinha muitas pessoas, né, era meus tios e tal, mas todo mundo colocou e todo mundo se dispersou. Colocou o filme e foram fazer outras coisas, mas eu fiquei. Eu fiquei ali sentada, vendo aquele filme, e aí começou a me dar muito medo, né? Quando eu comecei a ver aquele filme, começou a me dar muito medo. Mas ao mesmo tempo que começou a me dar muito medo, o Espírito Santo de Deus, hoje eu sei, na época eu não sabia, né? Não tinha ainda essa noção. Eu tinha 12 anos de idade. O Espírito Santo de Deus começou a me lembrar das coisas da igreja, começou a me lembrar da igreja e começou a me lembrar da palavra de Deus. E começou a me dar um temor muito grande no meu coração, né? Que aquele temor que dizia para mim que eu tinha que ter um compromisso, né? Eu não poderia ficar daquela que eu ia na igreja, mas eu não tinha compromisso, mas que eu teria que ter um compromisso com Deus, né? E eu era nova, né, com 12 anos, e na minha igreja tinha que abrir mão no sentido assim legalista, né? Mudar a veste, tinha que obedecer todas as normas da igreja. Então, aquilo era para mim algo que era muito difícil, né? Então, por isso que às vezes eu
talvez na época eu não quisesse aquele compromisso. Mas a partir daquele momento, né, eu decidi no meu coração que eu ia para a escola dominical, que eu não ia mais faltar e que eu ia ter um compromisso, né, na igreja. E aí eu não falei com ninguém sobre aquilo. Então eu fui e eu lembro, né, que quando eu cheguei no domingo na igreja pela manhã, até teve um outro adolescente, né, que ele falou para mim, na verdade foi o pastor que era nosso professor, falou para mim, eu vou colocar seu nome na ficha da chamada. E aí eu falei, pode colocar meu nome. E aí ele até, um adolescente falou para mim, vê se você para de ficar indo e voltando. E eu fiquei calada, porque eu já estava decidida no meu coração que eu não ia mais ficar indo e voltando, né? E a partir dali eu fiquei firme, né, no meu propósito e depois eu fui lá na frente, quando foi feito, né, um domingo à noite, foi feito um apelo para quem quisesse aceitar a Cristo, eu fui lá na frente. E desde então, eu fui abrindo mão de muitas coisas que eu gostava, de muitas coisas que eu fazia, que eu achava que era muito difícil eu deixar de fazer. Mas o Senhor foi assim, de uma forma assim, tirando, né, aquelas coisas do campo da minha visão. E aí foi me dando outra visão, né? Foi me fazendo assim ver que as coisas de Deus, que às vezes a gente acha que é muito difícil para a gente abrir mão de alguma coisa, eu fui vendo que o Senhor ele foi me mostrando que aquilo ali ia se tornar assim nada diante daquilo que o Senhor tinha para mim, né? Então dali para frente, depois eu fui amadurecendo, fui ao batismo, depois com 22, com 21 para 22 eu tive a experiência maravilhosa com o batismo com o Espírito Santo. E aí para mim foi algo maior ainda, algo melhor ainda, né? Então, assim, a minha experiência, às vezes eu conto, as pessoas acham graça, mas foi dessa forma que o Senhor me despertou, né? Então, às vezes de uma forma que talvez a pessoa pense assim, que não possa acontecer, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor, é o Espírito Santo, né? Então eu já tinha semente dentro de mim, eu já tinha a palavra, mas eu não tinha aquele convencimento da necessidade, né? Ainda com 12 anos, né? Tão nova, mas eu tinha necessidade de me arrepender dos meus pecados, de reconhecer a Cristo e de ter um compromisso com Ele, porque o verdadeiro arrependimento ele nos leva a ter um compromisso com Jesus. Então, se uma pessoa fala assim, eu aceitei Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, mas se ela não tiver um compromisso, né, de entregar a vida dela a Cristo, dela saber que Ele tem que ser o Senhor e Salvador da vida dela, então ela não se arrependeu, né? Foi só um mero sentimento, né? Mas não houve realmente aquela conversão, porque a conversão ela é completa, ela é o arrependimento, a consciência que de você é um pecador, né? A primeira coisa, a pessoa ter consciência de que é um pecador, ter consciência de que ela não pode reverter esse quadro na vida dela por ela mesma, e ela ter a consciência que só em Jesus isso pode ser revertido, mas que ela precisa também ter a consciência que ela vai ser um eterno dependente de Cristo. Então, se a pessoa só por um momento se arrepende, mas não com a consciência de que ela tem que entregar a vida dela a Jesus, de fato, então esse não é o verdadeiro, né? Não é a verdadeira conversão, porque a verdadeira conversão nos leva a ter um compromisso real com Jesus. Então, meu primeiro pastor, ele era assim, ele sempre falava, Jesus tem que ser o Senhor e o Salvador, né? O seu suficiente Senhor e Salvador da sua vida.
e você precisa ter um compromisso com o Senhor Jesus, né? Então, é interessante que antes mesmo que ele falasse, né, essa questão do compromisso, foi o próprio Espírito Santo, através daquele filme, né, que eu fiquei com tanto medo, ali falou comigo que eu precisava ter um compromisso com Jesus, e é verdade, né? A gente precisa ter um compromisso com Jesus. É verdade. Olha, pra galera aí que tá acostumada a acompanhar o Papinha na Palavra e que é contra a ideia do filme, olha, o filme foi usado para poder chamar a irmã ao arrependimento, a um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E aí a senhora também falou sobre a questão da verdadeira conversão, né? O que é de fato a consequência de uma verdadeira conversão na vida da pessoa é justamente isso, não é o arrependimento no momento, não é a emoção de ir lá na frente chorando, respondendo ao apelo e tudo mais. É uma transformação de vida, né? É algo que se inicia em um ponto, mas que ela vai até o último dia da nossa vida aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Então é bem interessante. E mais uma vez, né? Mais um testemunho de conversão diferente, com coisas bem particulares. E aí eu não fui criado na igreja, né? Me converti com 22 anos, mas na minha adolescência tinha alguns amigos na época que já eram cristãos e muito estranho, não, eu não vou usar a palavra engraçado, mas um pouco complicado, porque logo após eu me converter, alguns se desviam. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu no meio do caminho? Mas alguns passavam alguns filmes em casa. Tinha um especificamente que a mãe tinha um monte lá de videocassete, e aí passava lá aquela série, acho que é Deixado para Trás, se me falha a memória. E aí era a questão do arrebatamento, a roupa subindo junto com todo mundo, e aí aquele desespero. E eu ficava olhando assim e falei, ué, mas isso aí é filme de ET, porque tinha a ideia de que o extraterrestre que vem vai para abduzir o ser humano. E eu ficava num certo terror também, mas eu falava, não, não quero ir para a igreja não, porque eu não quero nunca na minha vida que isso aconteça comigo. E hoje na igreja eu não vejo a hora de ser arrebatado naquele grande dia que o Senhor vai vir buscar a gente, né? Então, até nessas coisas, a nossa compreensão, a nossa cosmovisão, né? A nossa visão de mundo, ela vai mudando quando o Espírito Santo, de fato, guia as nossas vidas, né? Aí já era, não tem jeito, a transformação, ela tem que acontecer. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você está na igreja e não houve ainda uma transformação na sua vida, eu espero muito que o Espírito Santo não, o Espírito Santo, quase falei em latim agora, que ele venha tocar no seu coração poderosamente, nesse exato momento, mesmo que você está ouvindo esse nosso bate-papo, para que você tenha consciência de que você precisa abandonar os seus maus caminhos e viver o único caminho, que é Jesus Cristo, todos os dias da sua vida. E aí agora, minha amiga, eu vou passar para aquela parte que eu te falei lá no começo, que é a parte que eu mais gosto, que eu simplesmente vou fazer a pergunta e aí você pega o tempo que quiser para responder a galera. São perguntas simples, né? Não tem nada de pergunta, será que existe vida fora da Terra? Uma vez que fizeram essa pergunta com o convidado, eu soltei ele, cara, falei, mano, você não tá aí, fala que não sabe e pronto, já tá respondido. Mas eu não vou fazer isso não, a gente vai bem direcionado aqui naqueles assuntos que a senhora tinha colocado, que eu coloquei lá na caixinha de pergunta também. E aí a primeira pergunta que fizeram para a senhora é o seguinte: qual preparo uma pessoa precisa ter para ser um teólogo? Muito bom. Bom, assim, para ser um teólogo, né? Primeiro a pessoa tem que estudar teologia, é óbvio, e fazer a faculdade, né? Primeiro caminho aí, fazer uma faculdade teológica, não só um seminário, né? Que a gente tem hoje essa distinção entre seminário que não é reconhecido pelo MEC, é um curso livre, mas hoje a gente já tem faculdade de teologia, reconhecida pelo MEC, um bacharel em teologia. E
continuar, né, estudando. Se a pessoa quer seguir realmente essa carreira, né, fazer um mestrado, fazer um doutorado e produzir, porque a vida acadêmica, né, a gente quando fala de teólogo, a gente também está falando de uma vida acadêmica, porque a teologia ela é o estudo da revelação de Deus, né, o estudo da palavra de Deus, porque você não tem como estudar Deus, né, o próprio Deus, é trazer ele como objeto e estudá-lo. Então a gente estuda a revelação de Deus, que é a Bíblia, que é a Escritura. Então, nós como também servos de Deus, né? Como a teologia hoje já é uma ciência, então né, não cabe só aos servos do Senhor, não só quem tem o chamado pastoral, quem tem a vocação, porque a palavra chamado e vocação, né, são sinônimas. Então, quem está vocacionado ao ministério da palavra, como os apóstolos, né, bem disseram lá no livro de Atos, capítulo 6, não só está acessível a esse grupo de pessoas, mas como uma ciência, outras pessoas também podem fazer, independente se são evangélicos ou não. Então, a gente tem a Igreja Católica, a Faculdade, a PUC, né, que é uma universidade que tem teologia, que forma pessoas, né, que não propriamente tem que ter um padre, hoje em dia não propriamente um pastor, ou quem está vocacionado, mas qualquer pessoa que tem um interesse, porque ela é uma ciência, e se formando, né, e produzir, porque a vida acadêmica ela vai exigir daquela pessoa a produção, né, de artigos, livro, artigo científico, vai ter a sua própria produção, da sua própria formação, né? Quando a gente termina, a gente tem que produzir toda a graduação, toda pessoa que faz uma graduação, ela precisa produzir no final desse curso, é uma produção própria dela, uma pesquisa, né? Pode ser uma pesquisa de campo, uma pesquisa teórica, mas ela tem que ali comprovar sua formação, só pode ser, se tornar uma pessoa formada naquela ciência se ela, no final, apresentar a sua própria produção, né? Então, se a pessoa quer ser um teólogo acadêmico, né, vamos fazer essa distinção, ela precisa realmente fazer um bacharel em teologia, fazer um mestrado, buscar esse doutorado e ter a produção científica, artigos, livros. Agora, se a pessoa quer fazer a teologia, fazer o curso teológico, mas para um serviço, né, eclesiástico, vamos dizer assim, dentro ali da igreja, também hoje, já até mesmo para quem está fazendo a formação para o campo missionário, né, também já está se as faculdades, os institutos, vamos dizer assim, né, já também querem que esse candidato para missões, né, também se forme em teologia. Outrora, um tempo atrás, era só missiologia. Hoje não. Hoje já eles fazem uma grade em que a pessoa vai sair formada também em teologia, porque quem vai para o campo tem que estar preparado para formar obreiros, para fundar a igreja. Então, no campo eclesiástico, a teologia, né, a pessoa pode ser chamada também de um pastor teólogo, uma pastora teóloga, ou até se não for um pastor, mas é um teólogo dentro da congregação, tem mais essa visão, né, de estar ali auxiliando mais na parte eclesiástica do corpo ministerial da igreja, do ensino, na pregação, na formação de obreiros, no preparo, né, local, seja fundando igrejas, seja ali auxiliando no crescimento daquela igreja. Agora, o teólogo acadêmico, ele já faz outra contribuição, porque a gente já está falando do teólogo acadêmico, que vai preparar mais no campo ali científico, da pesquisa, da sociedade, que já vai ser mais alguém que vai estar pensando
de uma forma mais acadêmica e científica os assuntos acerca da fé, né? Acerca dos movimentos sociais em que a religião ela está presente e que interfere, que influencia na sociedade, que também a sociedade influencia na religião. Então, eles vão estar pesquisando e tentando ali, né, responder perguntas, questões, mais no nível acadêmico do discurso, usando filosofia, sociologia, psicologia, né? Então, história, aí a gente já tem ciência da religião, a religião na educação, aí é o leque, né, mais amplo dos assuntos. Então, mas são crentes, né? Tem muitos teólogos crentes, são servos de Deus. A gente precisa separar isso e não colocar a teologia como algo ruim, né? A teologia não é ruim, assim como existem teólogos, pessoas éticas, pessoas verdadeiramente que têm uma fé, ali em Cristo, alicerçado, né? Na teologia, existem pessoas também que vão ter um pensamento talvez equivocado, um pensamento que se distancia da Bíblia e que não creem, né, na parte transcendental da palavra de Deus, ou que tem alguns pensamentos diferentes acerca de alguns pontos. Assim também existem pessoas coerentes também na medicina e pessoas também que não são coerentes, né? Existem pessoas boas e honestas no direito e também existem pessoas que não são honestas e também não são boas, que não usam aquela ciência para um bem maior, né? Para benefício da sociedade. Então, o problema não é a ciência, não é o direito, não é a medicina. O problema está no ser humano, né? Como o meu esposo muitas vezes ele fala, e é uma verdade, né? O problema da sociedade é o pecado. Aí é que mora o pecado. E o pecado não está no poste, não está na parede. O pecado está no ser humano, né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm assim um preconceito com a teologia, sendo que a teologia ela é muito importante, muito válida, né? Tanto na academia como também a serviço, né? Da eclésia, a serviço da igreja, do corpo de Cristo. Amém. Uma coisa que eu tomo a liberdade aqui de destacar de tudo que a senhora falou, concordo 100% com tudo que a senhora disse, a explicação. Quem sou eu também na fila do pão para discordar da esposa do meu amigo Edildson Fontes, senão ele vai brigar comigo depois. Mas que todo teólogo, seja na área eclesiástica ou na área acadêmica, é alguém que está sempre estudando, né? Não para. O estudo para o teólogo ele não vai parar nunca na sua vida. E aí, para você que está nos assistindo aqui, ou nos ouvindo nesse exato momento, e se formou no seminário, ou que fala que é um teólogo, mas não tem a capacidade de ler um livro por mês, cara, é complicado, hein? Vamos agitar aí esse negócio, vamos poder estudar mais um pouco, porque existem questões do nosso tempo que são sérias e elas precisam ser debatidas com o olhar das Sagradas Escrituras. E é aí que o teólogo entra com um papel importantíssimo de alguém que Deus usa, uma pessoa que estudou, se capacitou para poder ir apontando isso aqui nós concordamos porque a palavra do Senhor diz isso aqui nós não concordamos porque vai contra os princípios da palavra de Deus, e aí nosso tempo está precisando de gente assim que de fato se levante para esclarecer as dúvidas das pessoas no nosso tempo. Não para ficar arrumando treta na internet, para ficar ganhando like, mas sim para poder direcionar a galera para aquilo que é o mais importante, para aquilo que é o necessário para as nossas vidas, que é o conhecimento da palavra do Senhor. Minha amiga, eu vou passar aqui para a segunda pergunta, que na verdade é mais uma orientação que colocaram lá e pediram para estar fazendo para a senhora, que é a seguinte: nos dê 3 dicas para manter uma leitura bíblica constante. Amém. Primeiro, compromisso, né?
Primeiro a pessoa precisa ter um compromisso e ter a consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, ela é o nosso manual, né? É o nosso livro do coração. Hoje mesmo eu até acho que eu fiz uma postagem, coloquei, né, que eu sempre cito a Bíblia. Quando eu quero citar, eu tenho outras leituras, né? Tem outras pessoas que são referência para nós, homens, mulheres de Deus, pessoas que deixaram um legado maravilhoso para nós, que nos inspiram, mas sempre quando eu estou refletindo sobre algo, sobre a minha vida, sobre alguma questão, sempre o que vem primeiro para mim é a Bíblia, né? Porque é o meu livro do coração, que é a palavra de Deus. Então, a gente tem que ter esse amor pela palavra de Deus, né? Cada cristão ele precisa saber que ele exerce o sacerdócio universal em Cristo Jesus. E os sacerdotes, na lei, eles tinham que conhecer as escrituras, né? O Pentateuco. Eles precisavam conhecer para eles exercerem aquele sacerdócio que foi um sacerdócio temporário, que no caso era só a descendência de Arão, da tribo de Levi. Mas em Cristo Jesus, né, nós recebemos o sacerdócio universal em Cristo, porque ele foi crucificado por nós. E a Igreja Católica na época, né, quando entra ali, né, o Império Romano em Constantino e que faz da Igreja, né, estatal, une, né, o Estado à Igreja, isso foi tirado porque houve uma separação em que o povo não teve mais acesso, né? As pessoas de classe baixa não tinham mais acesso às escrituras, ao conhecimento de Cristo, né? Houve uma separação do clero, de toda a parte nobre, que ficou mais ligada a essas pessoas que controlavam o poder. Mas, através da Reforma Protestante, Martinho Lutero, né, ele traz isso à luz, que todo crente exerce sacerdócio, né? É livre em Cristo Jesus. Mas para você exercer o sacerdócio, né? E eu ouço também, quem quiser ouvir o doutor que já dorme no Senhor, né? Um grande homem de Deus, Russell Shedd, ele fala sobre isso também. O homem, o sacerdote e a mulher sacerdotisa, porque é o sacerdócio de Cristo, né? Então, para eu exercer esse sacerdócio, claro, você não tem nada a ver, isso que eu estou falando, não tem nada a ver com lá a prática do sacerdócio do Antigo Testamento. Mas é o sacrifício que nós temos que fazer para o Senhor. Como que você vai apresentar para Deus, que diz lá em Romanos 12, o sacrifício, né, de louvor ao Senhor, que é o culto racional, se você não tiver uma consciência, né, de saber quem é Deus, saber quem é o Espírito Santo. Você não sabe o que é fé, porque fé é uma doutrina. E é uma doutrina importante, da Bíblia Sagrada, que a Bíblia apresenta para nós. Como que a fé ela exerce, como exercer essa fé em Cristo Jesus, como ela opera na nossa vida, como Deus opera através da fé, como essa fé tem que crescer na vida do crente. Então, se nós não zelarmos pela Escritura, e eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele era um homem, né, que tinha um conhecimento imenso da lei, das Escrituras Sagradas, e era um homem também que tinha um conhecimento de filosofia, né, de antropologia, né, e muitos outros conhecimentos de língua, das línguas da sua época, mas ele diz algo assim maravilhoso para Timóteo. Ele fala para Timóteo na primeira carta, não te aparte de ensinar a doutrina, ensina a sã doutrina. Ele não fala de filosofia, né? Ele não fala dos outros conhecimentos, mas ele fala, não deixe de ensinar a sã doutrina, porque ela salvará a muitos e a ti também.
né? Então, para nós exercermos esse sacerdócio universal, que todo crente exerce em Cristo Jesus, aonde você estiver, você precisa, né, ter um relacionamento com a palavra de Deus. Então, é uma dica assim que eu deixo para a pessoa saber, ela tem primeira coisa, a pessoa precisa ter consciência disso, né? Que não é só um livro. Não é só um livro, ai, que coisa eu tenho que ler. Não, é a palavra de Deus. Sabe, é uma coisa que às vezes eu acho que nós não paramos para pensar no peso disso na nossa vida. É a palavra de Deus, né? Então isso tem que estar na nossa consciência. No discipulado, a gente volta para o discipulado. Como está sendo feito discipulado para essas novas pessoas que estão adentrando a fé, né? É a palavra de Deus, então eu nunca posso deixar. Eu sempre tenho que ter tempo para a palavra de Deus. Eu vou falar também da minha experiência, né? Eu tenho o hábito, eu gosto de ler pela manhã. Assim que eu começo meu dia, eu já vou aí, e assim, ler a Bíblia toda, né? Então é uma coisa também que eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade, um desânimo, até enquanto se fala em ler a Bíblia toda, né? E hoje eu e meu esposo, a gente sempre fala muito sobre essa questão do devocional e a gente, assim, tem algumas críticas a certos tipos de devocionais. Porque quando nós éramos há 20 anos atrás, né, a gente não via muito essa questão, assim, o devocional, porque a palavra devocional vem da palavra devoção, né, de uma entrega, né? Então, a gente ouvia o quê? Que nós precisávamos ler a Bíblia. Ó, agora você precisa ler a Bíblia. E dependendo da igreja a qual a pessoa pertence, o pastor nem falava assim, nem explicava, né? Tem que ler a Bíblia e pronto. Então eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis. E quando eu vi alguns capítulos que eu não compreendia, às vezes eu ficava assim, volto ou vou para frente, eu continuo. E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, vai em frente, não para. E assim eu terminei de ler a Bíblia toda e voltei para Gênesis de novo e fui lendo a Bíblia toda e assim até hoje eu faço, né, a minha leitura e hoje já, né, claro, já estudo, não é só a leitura, né, porque é uma diferença muito grande e até o também que já dorme no Senhor, o pastor Antônio Gilberto, uma vez ele falou da importância de estudar a Bíblia, né? Então não é só ler a Bíblia, mas não é só pegar um versículo, né, e fazer uma aplicação, aquela palavra do dia para você, mas a importância de você estudar, de você saber o panorama daquele livro, porque para quem o contexto, né? Então é importante a gente estudar a palavra de Deus também. Você dedicar tempo para o estudo, você dedicar tempo para meditar na palavra, fazer um devocional mais completo, né? Não apenas esse devocional que só pega um versículo bíblico como se fosse uma caixinha de promessa, né? Só mudou algumas coisas, né? Tá mais caracterizada, mas alguns devocionais faz lembrar um pouco aquela caixinha da promessa, pega, né? Nesse dia eu tenho que melhorar isso, melhorar aquilo, mas aquele alimento mais sólido, mais que venha te confrontar, que venha trazer para você uma consciência de quem é Jesus, né? De quem é o Filho de Deus, das coisas que pertencem ao reino de Deus, muitas vezes passa desapercebida e aí não há um crescimento, né? Não há um crescimento mais sólido, né? Na fé do cristão, mas muitas vezes fica muito superficial. E isso é muito preocupante, né? A gente precisa ter um despertamento para que as pessoas venham de fato amar a palavra de Deus e amar a Bíblia, né? E não ter assim restrições, né? Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, né? Isso aqui eu leio, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim não, né? E não procurar saber
por que que aquilo ali está escrito, o contexto que aquilo ali foi escrito. Então, assim, eu sinto também assim uma falta de curiosidade das pessoas, né, em ter um livro tão precioso em mãos, né, e muitas vezes não ter esse tesouro de fato dentro de si. E quando a gente vai para alguns países onde não se pode, né, ter a liberdade de ter um livro, de ter a Bíblia Sagrada, de não pode ter nada que se refere ao cristianismo, e muito menos a Bíblia. E quando essas pessoas, né, de uma forma assim muito incrível, muito sobrenatural, elas têm um acesso à palavra de Deus, chegam até ela, esse livro, elas ficam assim, nossa, como se elas tivessem ganhado numa loteria, como se elas tivessem ganhado uma casa, né? O que para nós, assim, a gente vê no nosso contexto, do nosso país, que as pessoas dão muito valor, né? As coisas materiais, ao que se pode adquirir no contexto material, mas não dão valor à Bíblia Sagrada, não dão valor a esse livro, né? Não dão valor à leitura. E nós, assim, que trabalhamos com estudo, que estudamos, né, para poder ensinar na igreja, poder ajudar, para poder levar, né, ter um conhecimento para poder também passar de uma forma correta, a gente às vezes fica muito entristecido, porque a gente vê assim que as pessoas não dão valor a isso, não dão valor ao estudo, não dão valor ao ensino, não dão valor àquela formação que não é só para mim, porque eu acho que todo mundo que estuda medicina, né, quer fazer o bem para as pessoas com aquilo que aprendeu, né, com aquilo que passou lá 8 anos estudando para poder chegar na vida de alguém e fazer uma diferença na vida daquela pessoa quando há uma necessidade. E a pessoa também que ela vai para um estudo teológico, ela vai para um campo, né? Ela vai para um treinamento. Ela não vai ali porque é maravilhoso, ela não está indo para um parque de diversões, né? Ela não está indo para um, para uma viagem na Disney, não. Ela está indo para um deserto, está indo para um campo de treinamento, né? E ela vai ser treinada por Deus ali, ela vai ser imprensada também pelo Senhor, né? Então, porque Deus ele não quer só pessoas com conhecimento, ele quer pessoas com caráter, né? Ele quer pessoas. Eu lembro da minha primeira aula no curso teológico, eu não me esqueço que praticamente eu fui empurrada dentro da sala, né? Porque foi tanta luta para eu chegar ali que eu senti a mão de Deus me empurrando. E quando eu sentei, só faltou a menina da secretaria me botar sentada na cadeira. E eu lembro que a professora, uma benção, a professora Adriana Camargo, ela estava dando aula, mas, gente, parecia que era Deus assim falando, parecia que assim, não era aula, sabe? E ela falava sobre o caráter de Deus, que Deus é um Deus de caráter, e aquilo ali foi entrando dentro de mim. Eu lembro que eu fiquei assim, do jeito que eu sentei, eu fiquei. Eu nem me mexia, né? E ali o Senhor, né, foi tirando todo aquilo que estava me tentando para que eu não avançasse, né? Então, e eu me senti tão assim atraída, né, pelaquela palavra, pelaquela mensagem, né, que ali o Senhor estava usando ela, tanta presença de Deus que marca a nossa vida, né? Então, assim, eu não me esqueço disso. Não é só você ter o conhecimento, né? Você precisa de ter o caráter de Cristo, né? Então, você não precisa, eu falo também para as pessoas, não se preocupem, não estejam, porque hoje a gente vive uma ansiedade muito grande para tudo, né? Então, às vezes as pessoas, eu tenho que aprender tudo isso que está na Bíblia, meu Deus, eu tô com a Bíblia aqui, eu tô com a minha Bíblia, né? Eu tenho que aprender tudo isso, mas como que eu vou aprender, né? A pessoa já fica, porque assim, o ser humano já está ansioso, né? Já está preocupado, fala, gente, calma, quem nos ensina é o Espírito Santo, né? E o Senhor Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso, na oração dominical. Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Gente,
vou citar de novo o Russell Shedd, porque um senhor abençoado, um mestre, e ele falou que esse pão não é o pão físico, é o pão espiritual que todo crente tem que se alimentar. Cada dia você precisa se alimentar da palavra de Deus. E hoje, assim, eu tô falando aqui da dica, mas eu tô falando também daquilo que às vezes atrapalha a gente, né? A nossa ansiedade atrapalha, o nosso medo às vezes de não aprender, de não compreender. De fato, você não vai compreender tudo de uma vez só. Você precisa ser uma pessoa assídua na sua igreja, na escola bíblica dominical. Você precisa amar os estudos que sua igreja, que seu pastor oferece. Também, assim, as questões, muita pregação, né? Hoje a gente vê que os cristãos, eles ouvem muita pregação de pregadores diversos, né? E às vezes a pregação, ela não é um estudo, né? Ela também, a mensagem ali, ela tem um alvo, um propósito, né? Ela não vai dar conta de tudo. Então, às vezes isso também atrapalha um pouco o nosso próprio cérebro, né? A neurociência já explica isso. Nós aprendemos por sinopse, né? Então, se você acostuma muito o seu cérebro a só ouvir mensagem, você vai ter uma certa dificuldade da meditação, de meditar, de estudar. E meditar é uma coisa, estudar é outra, né? São etapas na nossa vida. Então, se você é um novo convertido, você vai começar a ler. Eu sempre também digo começar a ler os evangelhos. Novo convertido, começa a ler os evangelhos, começa a ter uma consciência de quem é Cristo, de quem é do reino de Deus. E depois você vai para Gênesis e começa lá. E aquilo que você não vai entender agora, mas depois você vai voltar, você vai ouvir um estudo, você vai ouvir uma lição na escola bíblica, você vai perguntar. Então, vai entrar na sua cabeça, né? Mas a gente aprende por sinopse, a gente não aprende a soma de tudo de uma vez só. Mas se a gente também é muito midiático, né? Muito youtuber, muito Instagram, muita pregação, isso já vai condicionando o nosso cérebro e as pessoas criam uma dificuldade muito grande para estudar, né? Para refletir, para fazer uma reflexão, porque a aprendizagem ela é um processo, né? Que está condicionada realmente aqui ao nosso cérebro. A gente recebe por sinopse, né? E o nosso cérebro faz um mecanismo. E quando chega na nossa memória, é quando realmente ali se firma a aprendizagem. Então, por isso que tem que ser um ato contínuo, né? Já estudos já comprovam. Quando você faz uma coisa, se você quer criar um hábito, você deve fazer pelo menos 20 vezes, né? 20 a 21 vezes consecutivamente. Quando chegar na 21ª, você já criou o hábito. Você cria uma rotina. Então, se você quer criar um hábito de ler a Bíblia, você tem que começar, né? E se você tem muita dificuldade, vai lendo aos poucos, né? Mas o importante é que você não deixe de ler. E se você tem dificuldade na leitura, você também pode ouvir em áudio, né? A Bíblia. Mas, assim, eu faço uma observação quanto ao áudio. Que tem pessoas, né? Fala assim, eu vou colocar o áudio e vou arrumar a casa, né? Vou colocar o áudio, vou lavar roupa, vou estender roupa, vou fazer comida. Vou colocar o áudio e vou dirigir no carro. Para mim, eu acho que não é satisfatório, porque você não está inteiro ali, você não está dando aquela devoção, né? Porque a raiz da palavra devocional é devoção. Então, você não está inteiro. E o teu cérebro está pensando em outras coisas. Você está ouvindo a Bíblia, mas você está pensando em outras coisas. Você não está dando a ele a chance de meditar no que você está ouvindo. Então, também não é correto. A pessoa deve parar. Se ela tem dificuldade na leitura, né? A gente sabe que também na igreja tem até pessoas que não sabem ler, né? Então, ela vai ouvir.
e só que ela tem que dar aquele tempo para o Senhor, e esse devocional deve ser acompanhado de oração, de entrega, né, de arrependimento, de olhar para si mesmo, de analisar a sua vida, né, de sempre pedir ao Senhor misericórdia, graça, perdão pelos seus pecados, né? Então, o pastor, no seu chat também fala muito sobre isso, né? A nossa consciência ser lavada pelo sangue de Jesus, né? Isso é muito forte, você saber na sua consciência, né? Ou seja, lá onde ninguém vê, onde muitas vezes, né, está oculto. Isso é bíblico. Salmo 19, Davi, quando ele fala, perdoa-me dos meus pecados ocultos, né? Expulga-me, ou seja, né, daquilo, quando ele fala oculto ali, ele está falando da sua consciência, né? Então, ele não se colocava como alguém que não era um pecador, né? Então, hoje, até isso, muitas vezes, dentro da igreja, não tem sido falado, né? Ah, não pode, você não pode falar que você é um pecador, né? Porque isso se tornou assim, é algo ruim falar isso, porque as pessoas não gostam de ouvir coisas ruins, né? As pessoas não querem ouvir coisas ruins. Dentro da igreja, as pessoas têm que ir ali na igreja para se sentir bem, né? Para ter ali, né, uma motivação, ter um tempo motivacional, né? Sendo que o pecado é o problema, né? E Jesus morreu por conta dos nossos pecados, né? Então, assim, a gente precisa deixar, e a gente só vai ter a consciência que nós somos pecadores se a gente ouvir, né? Se a gente também meditar na palavra de Deus e ela vai confrontar a nossa vida, vai nos confrontar, vai confrontar a nossa consciência, vai confrontar o que está nos nossos pensamentos, porque consciência, né? Na filosofia, até uma palavra difícil de ser explicada, né? Quando se pergunta o que é consciência, o que é o consciente, não se consegue chegar, de fato, assim, a uma resposta simples para essa pergunta, né? Porque consciência é o que gera o nosso ser, né? Tá falando do ser de cada um de nós, né? E nós sabemos que o nosso ser é complexo, que nós somos complexos. E Deus nos criou com essa complexidade, né? Então, mas o maravilhoso disso, né, é a palavra de Deus quando ela vem e ela toca na nossa consciência, né? E mostrando assim, aí sim, eu acredito, Rafael, que nessa hora que toca a nossa consciência é que gera um verdadeiro arrependimento, né? Então, e o doutor, o seu Chad, ele fala sobre isso, que se a gente acha que a gente não precisa se arrepender, está grave, né, a situação dos evangélicos, né, a gente tem um número de evangélicos muito grande, mas a gente não sabe, né, que evangélicos são esses, né? E aí o pastor Russell Shedd, ele conta uma história que ele foi no norte da Suécia, né, e aí chegou numa igreja, até uma igreja luterana, né, que nós sabemos que a igreja luterana na Suécia, um tempo atrás, né, na história, ela foi considerada uma religião estatal, né? Aí, quando ele chegou lá nessa igreja, tinha uma cadeira. E essa cadeira era uma cadeira do arrependido. Então, quando a pessoa se sentava ali naquela cadeira, todos os irmãos da congregação iam lá e oravam, né, por essa pessoa, porque aquela pessoa estava fortemente tocada por Deus e arrependida. E aí o pastor Russell Shedd, ele conta que ele perguntou, né, para o pastor,
luterana da igreja, né? Se era com frequência que as pessoas se sentavam, né, nessa cadeira. Aí o pastor da igreja respondeu que já faziam 100 anos que ninguém se sentava naquela cadeira. Então, a gente pensa que se arrepender é só para quem está, né, aquela pessoa que ainda não se converteu a Cristo precisa se arrepender. Mas todos nós precisamos nos arrepender. Então, quando a gente, que já estamos, né, no Evangelho, que já estamos servindo a Jesus, a gente endurece o nosso coração de tal forma que a gente pense assim, eu não preciso me arrepender, será que a gente não está tendo a mesma postura dos fariseus, né, que achavam que não precisavam se arrepender, né, que estavam cheios de auto-justificativa, né? Então, se você não está lendo a Bíblia, se você é crente em Jesus, se você não lê a Bíblia, você não tem uma relação, né, um relacionamento diário com a Bíblia, precisa se arrepender. Precisa se arrepender hoje, né? Agora. E tome uma postura de quem realmente tem um relacionamento com Deus e se deixa ser apacentado pelo Senhor, pelo Pai, né? Que vivencia a paternidade de filho, precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus. Então, Amém. é minha Eu dica. estava aqui quase levantando a minha mão, confessando Jesus Cristo mais uma vez. Glória a Deus. Decidi, nesse exato momento, que o nome dessa cadeira aqui que eu estou sentado é a cadeira do arrependido, Amém. porque, de fato, todos nós precisamos nos arrepender todos os dias, colocar os nossos pecados aos pés do Senhor, pedir a Ele que nos dê graça diariamente para vencer as lutas, né? E a Bíblia, ela é incrível demais, né? Que a palavra vai nos falar que basta cada dia o seu mal, basta cada dia os seus problemas. E aí, no tempo de hoje, as pessoas estão preocupadas com os problemas lá da frente, por isso que a maioria da população é extremamente ansiosa e se esquecem dos problemas que precisam ser resolvidos hoje. Então, fica perde um pouco o rumo, perde um pouco a direção. E aí, uma das primeiras coisas que eu ouço as pessoas falando é que elas não têm tempo para meditar nas Sagradas Escrituras. E aí, se a gente for pegar, é que agora o Instagram tem uma ferramenta maravilhosa, que ela aponta ali o tempo de uso da pessoa ali, do usuário. E aí você vai ver 4 horas, 5 horas. Poxa, será que a pessoa não teve meia hora para poder tirar um momento de oração, devocional, tá ouvindo um louvor? Eu vi recentemente uma estatística, uma pesquisa, na verdade, que falam que tem uma série, acho que é Grey's Anatomy, que ela é grande pra caramba. E aí fizeram um estudo que o tempo que as pessoas gastam maratonando essa série daria para ler a Bíblia toda umas 3 ou 4 vezes. E aí fica aquele questionamento: será que as pessoas realmente não têm tempo? E aí, a senhora falou também de uma outra questão em relação ao devocional. Eu não vejo assim nenhum problema absurdo com os aplicativos que existem por aí de devocionais. Eu tenho uso, não consigo fazer ele com uma regularidade, porque eu esqueço às vezes que ele está no telefone, porque tem hora que como eu uso o telefone para trabalhar, tem hora que eu quero o telefone longe de mim, não quero chegar perto. E aí eu fico prestando atenção no seguinte: eu conheço algumas pessoas, né, dentro do meu ciclo de amizade, círculo de amizade, melhor dizendo, que eu observo na conversa que a pessoa vive do devocional do aplicativo, mas não tem um momento de pegar a sua própria Bíblia, abrir, fazer aquela leitura sistemática. E quando se depara com uma genealogia, não vou ler esse negócio não, porque isso aqui não vai acrescentar em nada na minha fé. Opa, calma aí, tá na Bíblia, cara. Você precisa ler uma hora. E depois, com o passar do tempo, a gente começa a entender algumas coisas que estão escritas ali, e lá na frente, vão fazer todo sentido, né? É a história que se completa, né? É o Deus que vai se revelando através da história de uma forma excelente demais. E aí eu vejo que nesse tempo, agora tem essas inteligências artificiais, né?
que para mim é um perigo no sentido de chegar um tempo das pessoas começarem a colocar lá, faça um sermão no livro tal, capítulo tal, do verso tal ao o outro. E aí a própria inteligência faz o sermão, o cara pega aquilo dali, dá uma decorada e prega e depois a manifestação do Espírito Santo. Não, calma aí, cara. Não, não é assim, não é assim. Tanto que até amanhã, né? Hoje a gente está gravando numa segunda-feira, amanhã, terça-feira, eu tenho a aula da matéria Desenvolvimento Integral da Igreja. E o professor pediu para a gente poder debater essa questão da inteligência artificial, o que que ela vai mudar na vida da igreja daqui a um tempo, né? O que ela pode mudar. E aí a pessoa ficou numa certa tensão. Como é muito novo, a gente não tem mais ou menos uma ideia. E eu até conversando com alguns amigos da turma, eu falei, cara, só vai potencializar a preguiça do nosso tempo. Porque a gente não quer mais parar para estudar. Eu até lembro, eu não sou tão velho assim, tão antigo assim. Eu tenho 32 anos, a barba é branca pra caramba, mas parece que já tenho quase uns 40, mais de 50. Mas eu sou ainda uma criancinha, sou um jovem rapaz, um mancebo ainda. Glória a Que eu Deus. lembro que quando eu era mais, eu tinha uns 10 anos mais ou menos por aí, até um pouco menos, fazia aquela pesquisa de fazer um trabalho de história. Dou um exemplo. Você pegar um livro de história, ler o assunto, destacar e você vir escrevendo no papel, né, naquela folha com pauta, tudo direitinho. E aí você ia absorvendo o conhecimento. E hoje em dia isso não existe mais, cara. Isso está extinto já. Tem os trabalhos de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu já vi algumas pessoas que gostam muito de pega ali o do Wikipedia, né, que é o site mais confiável que tem, só que não, de informações para a gente poder pesquisar, copia, cola e apresenta o trabalho, depois quer tirar 10. Aí é E muito aí complicado. entra o teólogo, né, na igreja. O teólogo na igreja é importante por isso, porque ele Hum. apresenta as ferramentas, né? Porque a teologia, ela como estudo, ela nos apresenta as ferramentas para a gente poder, para nos auxiliar nesse estudo bíblico. Sim, Então, o nosso trabalho é esse também, é dar essas ferramentas para as pessoas, porque a geração, né, agora dos jovens, a gente vê que eles só usam a internet. Até mesmo para quando eles têm dúvida sobre alguma coisa, eles vão na internet, né? Então, eles aí pegam vários estudos, só que são estudos já prontos, né? sim, Eles não conseguem é, refletir, não faz a reflexão. E nesse processo de aprendizagem, a reflexão, ela é um esforço que você está fazendo. O seu cérebro, ele está ali aprendendo por várias sinopses para você poder ter um estudo completo, né? Porque a palavra, né, de Deus, ela é maravilhosa porque ela transforma a nossa vida, né? Quando você de fato compreende o que você vai falar, mudou a sua consciência, né? Mudou a sua forma de pensar. Então você não vai só reproduzir aquela informação. Agora, quando a pessoa vai lá e pega um estudo pronto, ela só reproduz a informação, mas ela não sabe o que é uma teologia bíblica, ela não sabe o que é uma exegese, ela não sabe o que é uma hermenêutica, né? Ela não sabe como fazer uma aplicação coerente, aquilo que ela pode aplicar, aquilo que ela não pode aplicar, o momento que ela vai fazer a aplicação, porque o devocional pronto, ele já é muito assim, como é que eu posso dizer? Já muito direto, né? Ele mal fala o versículo, eu tenho Bíblias de aplicação pessoal. Assim, é muito rápido, não te dá subsídio, né? Não te dá contextualização, não te dá referência. Muitas pessoas não sabem usar uma chave bíblica, né, para você poder fazer, você lá ver o que muitos versículos eles são citados no Novo Testamento e assim as pessoas não sabem também compreender a questão da tradução, né, que não tem nada a ver com a essência, né, do texto, né? É, o pastor Antônio Gilberto ele falava, né, perdoem o tradutor,
que a Bíblia ela não foi escrita na língua portuguesa, ela foi escrita no hebraico, né, aramaico e grego. Então, quando vai se traduzir, às vezes não tem uma palavra. Então, a pessoa pegou uma palavra mais próxima. Por isso que entra a teologia. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar a origem daquela palavra, o contexto daquela palavra, para na hora a gente poder fazer uma aplicação correta, né, do que o sentido da mensagem. E quem dá a mensagem é o Espírito Santo. É o que Deus quer falar. E por isso que eu volto à questão do compromisso. Se a gente não tem uma consciência de que a gente precisa nessa vida devocional, não é só porque alguém, né, que é o seu líder, está mandando você fazer. Vai, ó, você tem que fazer o devocional, você tem que fazer o devocional. Né? Acho que todo líder de jovem, adolescente, a maioria dos pastores, né? Eu acho que tem hora que vira o disco arranhado. Tem que fazer o devocional, tem que fazer o devocional. O devocional vai mudar a sua vida. Aí a pessoa, quando ela não tem a consciência da palavra devocional, porque é devoção, é entrega, ela vai pegar lá, vai ler aquilo ali. Ah, hoje eu tenho que aprender que sobre esperança e tal, preciso ter esperança. E amém. Né? Ela vai achar que isso é o devocional. Só que ela não sacrificou Isaac, ela não fez a entrega, não mudou a consciência dela, ela não está com a consciência cristã, ela não sabe o que é ser um cristão de consciência, né? E por quê? A consciência vai te levar ao crescimento, o amadurecimento. E para amadurecer, a gente sente dores, né? A gente precisa se esforçar. E eu fico com a palavra de Deus, né? Eu ver todos os homens, todas as pessoas que foram usadas por Deus tiveram que exercer um esforço, né, para servir ao Senhor, para cumprir aquele propósito. Tiveram poderosamente a ajuda de Deus, mas todos tiveram um esforço. E o próprio Deus falou. Deus falou para Josué: esforça-te, medita no livro dessa lei, não te aparte dele. Ou seja, a função dele era meditar, se esforçar. Né? E lá, primeiro salmo da Bíblia, Salmo 1, fala a mesma coisa, que aquele que serve ao Senhor, o homem bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o que ele faz? Antes, medita no livro dessa lei, de dia e de noite. Assim ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, mas dá o seu fruto na estação própria. Então, a Bíblia, né, ela é reta, verdadeira. Então, se a gente é um filho de Deus, a gente precisa andar pela lei do reino de Deus, né? Não achar que é facilidade, né? É compromisso. Se a pessoa tem um compromisso na sua vida diária com o trabalho, ela vai ter que ter um esforço. Se ela tem um compromisso de estar fazendo uma faculdade, ela vai ter que exercer um esforço. Por que que para as coisas do Senhor não tem que ter esforço? Né? Então, é uma coisa que meu esposo também fala. Por que que para as coisas de Deus não vai ter que ter esforço? Vai ter também que ter esforço. Né? Então, em tudo, o cristão ele precisa se esforçar para ler, porque vai ter dias que você não vai querer orar, vai ter dia que a pessoa não vai querer. Ah, mas irmã Caroline, você já é formada, você já tem tanto tempo, mas tem dia que a gente não quer estudar, não quer pegar um livro, entendeu? Mas eu tenho que ter uma consciência que mesmo eu não querendo, eu preciso estar diariamente meditando na palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Então, eu deixo também essa contribuição aí também sobre o devocional. Amém. Vamos passar aqui para a próxima pergunta, que é a seguinte: qual a importância do cristão ler bons livros? Muito bom. É muito importante, muito relevante para a nossa vida.
ler bons livros, né? Aqui em casa, né, pela graça de Deus, a gente tem muitos livros, né? Ainda a gente quer adquirir mais, mas é importante, né, para o nosso crescimento, é importante para nós podermos também abrir, né, o nosso horizonte acerca da nossa fé, não ter uma fé, um pensamento fechado, né, único. Ainda tem pessoas que têm muita dificuldade, né, no campo da antropologia, das questões da fé, tem uma visão muito antropocêntrica, né, etnocêntrica acerca da fé cristã, né? Então, assim, a gente precisa de boas leituras para nossa reflexão, para nos ajudar na nossa reflexão. E leituras que venham edificar a nossa fé, né? Autores que venham contribuir, né, com a nossa fé. Então, ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa acerca, né, uma pessoa muito querida que também já trabalha na obra de Deus, né, que já exerce algumas responsabilidades. Eu falei, e aí? E o curso teológico? Não vai fazer, né, o curso teológico? Aí a pessoa, mas eu vou fazer aonde? Eu não sei se eu faço, né, Assembleia de Deus ou uma faculdade batista, né? Então, aí eu falei assim, mas a sua igreja não é Assembleia de Deus? Então você precisa fazer uma faculdade que venha falar da sua denominação, né, da sua raiz, né? Então, a gente precisa também ler bons livros para acrescentar na nossa identidade cristã. Né? Porque a pessoa, quando ela não tem uma boa leitura acerca da fé, do cristianismo, da história do cristianismo, né? Tem muitas pessoas que já têm 3 décadas na igreja, mas nunca leu nada sobre a história do cristianismo. Né? Não sabe quem foram os pais da igreja, não sabem o que aconteceu, né, depois do primeiro século, né? Então acha que a fé é só o que ela tem agora, só o que veio do século XX, século XXI, né? E às vezes só do século XXI. Então a fé cristã, ela não é só isso, né? Então é importante para a gente formar a nossa identidade, a gente precisa de conhecimento. Então, quando a gente fala de bons livros, para mim, é você se apropriar também desse conhecimento, né? Saber que você tendo conhecimento, você não vai esfriar na fé. Não vai ser frio na fé porque você tem conhecimento, né? Então, que ainda tem pessoas que ainda têm esses pensamentos, né? Se eu conhecer muito, eu vou esfriar na fé. Quando eu falei uma certa vez que eu ia fazer, que eu estava fazendo pós-graduação em ciência da religião, teve umas 2 pessoas que falaram para mim, olha, eu conheço uma pessoa que foi fazer essa pós e se desviou e aconteceu isso, aconteceu só coisa ruim. Aí eu falei assim, não, mas comigo não vai acontecer isso não, porque eu estou fazendo essa pós, né, graduação, eu estou fazendo numa instituição muito séria, né, os meus professores são crentes em Jesus, não são desviados, né, e eu não vou desviar da minha fé, né, por nenhuma ciência. Então, e foi uma bênção, né, nós fizemos essa pós, eu e meu esposo estudamos juntos, e graças a Deus, nós somos fervorosos, somos pentecostais, né? Não deixamos esse fervor sair da nossa vida, porque, na verdade, o conhecimento, se você tem uma vida de devoção a Deus, ele vai corroborar mais ainda com o seu crescimento espiritual, né? Ele não vai te distanciar de Deus. Então, é importante a gente ler bons livros para fortalecer a nossa identidade cristã. As mulheres também precisam ler, né, sobre a sua identidade, saber qual é a sua identidade cristã. Por quê? As heresias também estão soltas aí, correndo para lá e para cá, né?
né? São ventos de doutrinas, como a palavra de Deus, né, fala, né, para tirar, né, a pessoa do caminho da fé. Mas vai tirar aquelas pessoas que não têm uma identidade cristã, não sabe o que é ser um cristão. Porque se você tiver uma identidade, se você souber o que é o cristianismo, nossa, olha, eu também esqueci até de falar, gente, eu tenho um projeto muito lindo, pela graça de Deus, faço um trabalho com mulheres, é o Clube de Leitura da Mulher Cristã, é uma iniciativa da Enraizadas em Cristo. E nós lemos um livro da Ruth Salviano, Mulheres, né? A voz feminina no início da igreja, no início do cristianismo. Nossa, assim, nossa, você se depara com o cristianismo e a gente não conhece, sabe? Que um evangelho que, assim, maravilhoso no primeiro século, e depois veio o segundo, terceiro, com muitas perseguições, mas que foi perdendo a essência. Tem pessoas que pensam assim, ah, mas foram os romanos. Nem tudo foram os romanos, né? Tiveram muitos pais da igreja também que influenciaram na questão doutrinária da igreja, que foram tirando as mulheres também do direito, né, de ter acesso ali na comunidade cristã. Então, assim, teve todo um desdobramento da história para que as coisas fossem, né, pelo pensamento das pessoas, né, da época, que foi construindo. E muitas coisas que você vê que foram construídas no segundo, terceiro, quarto século, que até hoje permeiam, né, dentro da igreja cristã, que até hoje não se conseguiu ainda romper com esses pensamentos, né? Então, a gente vê que muitas coisas aconteceram por conta do desejo do poder, né? Porque o conhecimento também, ele, quando a pessoa não tem um coração, um caráter, né, em Cristo Jesus, a pessoa usa aquele conhecimento também para dominar as pessoas, né? Então, ainda hoje existe isso, né? Pessoas que usam conhecimento para dominar as pessoas. Só que hoje, no nosso país, nós temos acesso, né, ao conhecimento. Então, a gente deve buscar esse conhecimento, mas com um coração realmente voltado para o Senhor, para uma consciência cristã, né? Então, a gente leu, nós já lemos também o livro da Susan Wesley, né? E até de um pastor metodista também. E foi muito boa a leitura, né? Porque várias mulheres falaram que não conheciam a história de John Wesley, não conheciam a história da Susana, né? Então, elas viram ali uma outra realidade, né? Século 17 para 18, uma mulher, né, com tantos desafios, mas que criou, né, os seus filhos juntamente com seu esposo, e foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Mas porque ela buscava também o conhecimento. A Susana era uma mulher que ela buscava o conhecimento, né? Então, o conhecimento com uma vida de devoção, ele realmente pode fazer uma revolução, né, na vida das pessoas. Então, a Susana revolucionou na sua época, plantou aquela semente nos filhos, e o seu filho John Wesley, Charles Wesley também, né, foram adiante, né, também houve ali um grande avivamento na Inglaterra por conta dessas vidas, né, pela graça de Deus. Então, mas assim, eram pessoas que buscavam também o conhecimento e eles não tinham resposta para tudo, né? A gente também vê que eles tinham dificuldade em muitas coisas, mas eles buscavam a Deus e buscavam o conhecimento. Então, a leitura, ela é muito importante, não só a leitura bíblica. A gente deve ler primeiro, né,
de tudo, a Bíblia, como eu falei, é o livro do meu coração, é o livro inseparável. Mas os outros livros também são importantes, né? Saber sobre teologia, saber sobre sociedade, sobre sociologia, sobre antropologia. A gente não deve ter um olhar etnocêntrico, porque Jesus, ele é o Senhor das nações, né? Ele quebra as barreiras da cultura. Então a gente não deve achar que Jesus é só para um grupo de pessoas, é só para o meu país. Não, Jesus, ele não ama só o Brasil. Aleluia. Ele não ama só o Brasil. Ele ama as nações, ele ama as pessoas, ele ama as vidas. E a gente está construindo algo no nosso coração, muitas vezes, em que as coisas, né, aquilo que se mostra em matéria, em construção física, às vezes ganha mais valor do que as pessoas, mas não. Jesus ama as pessoas. Jesus morreu por nós, morreu por todas as pessoas, né? Então ele atravessa culturas. Então o evangelho é isso. E para a gente ter uma fé realmente, né, firme, uma identidade cristã, a gente precisa também conhecer a nossa história. E como eu sou pentecostal, né, e a Assembleia de Deus também completou aí, né, esse final de semana 112 anos. Eu sou assim apaixonada pela história dos pioneiros, né, da Assembleia de Deus. Tá até o livro aqui do meu esposo e o livro da Frida Wingren, que assim eu acho que ela merece ser mais, né, falada, assim como a Susana Wesley, como outras mulheres também que foram silenciadas. Nós conhecemos muitas mulheres através desse livro da Ruth Salviano, que nunca foram citadas na história da igreja, e homens também, mas que são mais citados, né? Porque agora que está se escrevendo mais sobre as mulheres, né, já tem 20 anos que a Ruth já faz pesquisa sobre as mulheres no cristianismo, tanto no Brasil como na história, né, cristã, porque nunca havia se falado das mulheres em livros, né, sempre dos homens, mas elas existiram na história, elas contribuíram e muito, né, acerca da fé. Mas a Frida também, ela foi uma mulher assim muito forte, de um caráter, né, de uma devoção a Deus, de uma entrega muito forte. E ela veio para o Brasil com 26 anos, sozinha, né? Então, assim, naquele contexto social, até mesmo de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, ela veio sozinha para o Brasil, depois que o Gunnar, que ele veio primeiro, aí depois ele retorna depois de 5 anos para a Suécia, e é onde ele conhece a Frida, onde se cumpre a profecia, né, que ele ia se casar com ela, ia conhecer essa mulher, com o sobrenome Stamberg, e aí eles voltam para cá, mas ela vem sozinha no navio. Então, assim, ela veio porque ela recebeu, né, o chamado do Senhor para fazer missões aqui no Brasil, né? Então, era uma mulher que ensinava, uma mulher teóloga também, que preparava obreiros, né? Então, uma mulher também que sofreu muito, enfermidade, perseguição, né? Muitas coisas, mas assim, é uma mulher que merece ser mais falada, né? Para que outras mulheres também venham conhecer outros homens, porque a gente sabe que em Cristo Jesus não tem essa questão, né? Grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, né? Todos nós somos filhos de Deus e o Senhor, ele usa tanto homens como mulheres. O Senhor usa pessoas lá onde há perseguição, né? Onde as pessoas não podem sequer citar o nome de Jesus, mas essas pessoas estão lá, mesmo sem igrejas, mesmo sem cursos teológicos, mas estão sendo usadas pelo Senhor para testemunhar a fé em Cristo Jesus e não negar o nome do Senhor. Então, a gente precisa ter o conhecimento, né? Porque o conhecimento faz a gente também pensar e refletir de uma forma em que a gente venha agradar a Deus, né? Então, é ter o conhecimento,
para que você possa pensar e refletir de uma forma que você e eu possamos agradar a Deus, porque o final de tudo na nossa vida é agradar a Deus. Amém. Mais uma vez, quase levantei agora as duas, né? Para poder conhecer, Aleluia! reconhecer o Cristo novamente. E Glória a Deus. o bate-papo para mim hoje está sendo muito diferente, porque algumas questões que a senhora levanta na sua resposta são questionamentos pessoais aos pés do Senhor, entendeu? E você tá falando, por isso que às vezes eu fico assim, olhando, tipo, caraca, cara, Glória a Deus, deixa Deus pra está falar falando. depois, porque agora? Mas ele sabe exatamente o porquê, o motivo, o propósito de estar direcionando algumas coisas e tudo mais, mas eu fico maravilhado a cada dia mais com esse Deus todo-poderoso que nós servimos, porque ele sabe o momento de cada um e quando ele fala conosco é porque de fato ele está mostrando que ele se preocupa e que balança e continua, embora, fica firme, que as coisas vão acontecer segundo a vontade dele, né? O ser humano às vezes tem aquele hábito de achar que as coisas têm que acontecer segundo o nosso propósito e segundo a nossa vontade. Só que se de fato vivemos para Cristo, já morremos e vivemos para viver, ser uma expressão dele aqui na Terra para as pessoas, né? Então, esse papiando na palavra 109 aí é um papiando que vai ficar marcado aí, tá? Não sei se na vida de alguém, mas na minha eu tenho certeza que vai ficar. Minha amiga, a hora já está um pouquinho avançada. E aí, eu já quero passar para a parte da reflexão, mas antes, eu já quero deixar aqui o convite, né, para uma próxima gravação, para a gente estar falando sobre assuntos específicos, né? Você citou brevemente a história de uma irmã em Cristo, né, que está na capa do livro, ali em cima, e me deu um start de uma ideia de dedicar um mês só para falar de mulheres importantes Ah, que bom. na história da igreja, Suzano Wesley, Catarina Vambora, que também teve um papel importantíssimo Sim, na vida de Martinho Lutero, né? Porque as pessoas falam, nossa, Lutero é aquele, fala de reforma, falou de Martinho Lutero, mas se ele não tivesse o apoio da esposa dele em vários e vários momentos, em várias e várias experiências, Lutero não seria o que foi. Então, é importantíssimo essa abordagem. Obrigado pela ideia, pelo amém. start desse projeto aí. Em breve aí, para a galera que acompanha o Papel na Glória a Palavra, Deus. se prepara que vai rolar. Fortalece. Pode, quando a gente acabar de gravar, eu já vou já dar alinhar mais ou menos o tempo e a gente vai conversando. Amém. E aí eu já queria partir para a parte da reflexão. Deixa uma reflexão para a gente aí nessa noite. E eu prometo que eu não vou chorar. Tô brincando, posso chorar. Amém. Glória a Deus, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. O que eu pedi para o Senhor realmente é que Deus me usasse aqui como um canal, como instrumento, que Ele falasse aquilo que Ele assim deseja, que Ele sabe que cada pessoa que vai estar assistindo é um indivíduo muito especial para o Senhor e que Deus Ele conhece, né, cada um e Ele tem o seu desígnio, o seu propósito na vida de cada um. E eu gosto muito do Salmo 119, a gente hoje falou muito, né, da palavra de Deus. Eu acho que foi um dos temas centrais do bate-papo, foi a questão, né, do compromisso com a palavra de Deus. E eu quero deixar aqui em Salmo 119, no versículo 8, ou verso 8, se vocês preferirem. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então, é forte, né? Esse último verso aqui da primeira parte, né, do salmo, que a gente sabe que é um salmo de cântico que fala da excelência, né, e da felicidade daquele que observa a lei do Senhor, né, a palavra de Deus. Tem pessoas que talvez não gostem, né, dessa nomenclatura, né, de lei, de estatuto, talvez ache algo
pesado, né? Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela traz um peso não de fardo para nossa vida, né? Não de um jugo, né, de dor, de enfermidade, não. Mas a palavra de Deus, ela traz libertação para nossa vida, né? E a palavra de Deus, ela é o amor também de Deus por nós, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz lá em João 8, né, 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus também fala lá em Mateus 11, 28, que nós devemos aprender dele, né, e tomar sobre nós o jugo de Cristo, né, e deixar esse fardo que nós carregamos, né, porque o que é peso na nossa vida é o pecado. Sim, o pecado é que traz um peso para a nossa vida. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela constrói o caráter de Deus na nossa vida. Mas cabe a cada um de nós observar, né, os estatutos do Senhor. Os estatutos de Deus são os princípios estabelecidos por Ele. São princípios eternos, princípios de bênção, princípios, né, de vida eterna. Então, nós precisamos observar. Mas observar na Bíblia não é algo que você vê de longe inalcançável, né? Não. É algo em que você se apega, é algo que você anela no seu coração. Como o salmista fala também no Salmo 43, né? Eu anelo, eu desejo a tua presença. Então não tem como você desejar a presença de Deus e não desejar a palavra de Deus. Então, todo aquele que almeja, que toma para si a palavra do Senhor, não está desamparado, né? Nunca vai ser uma pessoa desamparada, porque nós vamos estar debaixo da proteção da palavra de Deus. Vamos estar guardado nosso coração na palavra de Deus. Então, nesse tempo, né, em que a gente tem visto muitas distorções, né, muito distanciamento, né, da palavra de Deus, eu creio que é o tempo em que muitas pessoas também estão se voltando para a palavra de Deus. E é o tempo que o Senhor está nos chamando para nos voltarmos para a palavra de Deus. Então o salmista ele declara, né, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único livro em que você não lê sozinho, porque o autor ele está junto com você. O intérprete, né, que é o Espírito Santo, ele está junto com você, né? Então, nós só podemos corresponder a este livro e correspondendo a este livro nós estaremos correspondendo a Deus, se nós formos dependentes do Espírito Santo, se nós formos dependentes de Deus, né? Então, que você dependa do Senhor, né? Que nós possamos depender do Senhor Jesus para que nós tenhamos uma vida que corresponda à palavra de Deus, os estatutos do Senhor, os princípios estabelecidos por Ele. E você pode ter certeza que nós não estamos desamparados, porque nós temos a palavra de Deus. E há um texto na Bíblia, em Isaías, que diz, né, que murcha-se a erva, cai-se a flor, mas as palavras do Senhor subsistem eternamente. Ou seja, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Por quê? O nosso Senhor é o próprio Deus, o próprio Cristo. Ele é a palavra. Aleluia. Ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele era Deus, estava com Deus no princípio, e ele veio e encarnou, né?
o Verbo que estava com Deus veio, se fez homem e habitou entre nós. Então, ele é a própria palavra. Então, por isso que nós devemos dar maior valor à palavra de Deus na nossa vida. Porque o maior valor na nossa vida não são as nossas formações, não é talvez o que a gente possa conquistar aqui no período que nós estamos aqui nessa vida, né, que é passageiro. O nosso maior valor é a palavra de Deus. E muitas pessoas morreram por causa dessa palavra. Muitas pessoas morreram porque pregavam a palavra. Muitas pessoas ainda hoje morrem por pregarem a palavra de Deus, né? E muitas pessoas odeiam esse livro, né? Porque nós sabemos que o inimigo, ele odeia esse livro. Então, ele usa pessoas também para odiarem esse livro, para que esse livro também não chegue a outras nações. E ainda existem mais de 7.000 línguas em que esse livro não foi ainda traduzido. Não foi traduzido ainda a Bíblia Sagrada. Então, é um compromisso da nossa igreja, porque nós hoje falamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, no sermão profético, ele falou que vai estar próxima a vinda dele, quando todos ouvirem falar do Evangelho, né? Quando para todos forem pregado a palavra de Deus. Então, é necessário a gente, se realmente nós queremos, né, que o Senhor, né, venha de fato, não seja só algo ilusório, né, da nossa mente, algo bonito de ser dito, mas se realmente a gente tem uma consciência de que nós queremos que o Senhor volte e dizer realmente pelo Espírito, com o nosso Espírito e pelo Espírito Santo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós precisamos ter um compromisso com a palavra, com o Deus da palavra, com o Senhor da palavra e com a pregação dessa palavra, né? Na prática da nossa vida e no anúncio do Evangelho. Nós precisamos nos preocupar em anunciar a palavra, em viver a palavra, mas em anunciar para aqueles que ainda não conhecem essa palavra. Então, talvez você está relutando, né, com algumas coisas na sua vida. Isso de fato acontece na nossa vida. Há momentos que a gente reluta com algumas coisas. Mas sabe por quê? Porque você não está tomando a causa certa. Porque quando nós tomamos a causa e abraçamos a causa de Cristo, todas as outras coisas que tentam desviar a nossa atenção, elas começam a diluir pelo poder da palavra. Aleluia! Elas começam a não ter mais força na nossa vida. Porque você precisa tomar uma posição de ter um compromisso com a palavra, com Deus da palavra e com o anúncio da palavra do Senhor. Você precisa tomar essa causa, o compromisso de tomar a causa que nós aceitamos quando aceitamos a Cristo. Mas muitos cristãos que estão nos ouvindo agora, Rafael, muitos estão relutando, porque não querem tomar a causa, mas querem ser filhos do reino, mas não querem tomar a causa do rei. Não querem tomar a causa do reino. Enquanto a gente reluta, né, a gente perde tempo e outras coisas vão se fortalecendo e bloqueando muitos acessos ao reino espiritual na nossa vida. Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que esse bate-papo aqui está abrindo a visão de muitas pessoas. Pessoas estão relutando a entrar num curso teológico, pessoas estão relutando a avançar no estudo bíblico, pessoas estão relutando com o chamado, pessoas que estão esperando alguém dizer, vai lá fazer, quando Deus já falou. E eu vou falar para você, essa pessoa que você está esperando falar para você ir, ela não vai falar. Porque você precisa confiar em Deus, você precisa conhecer a voz de Deus. Assim como Samuel precisou, no momento da sua vida, conhecer a voz de Deus, cada um de nós, no momento da nossa vida, precisamos conhecer a voz de Deus. Mas como você vai começar a conhecer a voz de Deus? Pela palavra, pela Escritura.
se apresentando a ela todo dia, deixando ela se apresentar a você pelo Espírito Santo, né? Te convencer. Então, é o Deus da palavra, é o Deus que nós servimos, e que você possa ficar com essa reflexão, né? Em nome do Senhor Jesus, nunca deixe o pão verdadeiro sair da sua vida, né? Nunca deixe o pão da presença, né, faltar na sua mesa. Nunca deixe, mas sempre procure fortalecer a sua vida espiritual pela palavra de Deus e siga em frente. Vá em frente, servindo a Cristo com uma consciência cristã, sabendo que você é um eterno dependente do Senhor Jesus. Amém. E agora sim, de fato, eu confesso ao Senhor Jesus Cristo como suficiente Salvador, não tem jeito, só falta eu fazer o apelo agora. Mas, minha amiga, de coração, muito obrigado por ter topado o convite. Tivemos alguns imprevistos ao longo do caminho, e aí foi ficando por uma semana, para outra semana, mas aprove ao Senhor ser no dia de hoje. Eu tenho certeza que esse bate-papo foi realizado para a honra e glória do Senhor. E agora, antes da gente terminar, queria te pedir para você fazer as suas considerações finais aí para a gente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus por essa oportunidade, primeiramente, né? Também agradeço a você, Rafael, por ter, né, aí me convidado. Sei que foi uma indicação do meu esposo, né? Agradeço a Deus também pela vida do meu esposo, que é uma bênção na minha vida, pela vida do meu filho, né? Já quero aqui deixar o meu carinho, meu abraço, meu beijo para eles. Também agradeço a Deus pela vida da minha mãe, também que é uma serva do Senhor, pela vida da minha sogra, Maria do Carmo, minha mãe Irani, e minha sogra Maria do Carmo, que são servas do Senhor. E agradeço também as minhas amigas lá do Clube de Leitura, que elas vão assistir, né, quando tiver no ar a gravação. Um beijo para elas. E pela minha igreja também, Assembleia de Deus, Cidade Santa. Eu agradeço ao Senhor, né, por tudo, todo o bem que o Senhor tem realizado na minha vida. Espero ter contribuído aqui para edificar a fé de alguém que vai estar ouvindo. Eu posso dizer assim que fui muito edificado aqui pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e que toda sorte de bênção também desejo sobre a sua vida, Rafael, né, que você possa continuar em frente, que você não desanime, você é um servo do Senhor. Deus é com você, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para Jesus, né? Levante-se, toma a tua cruz a cada dia e marcha, vai em frente em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tem muitas coisas ainda a realizar através de ti e também muitas coisas para concretizar também na sua vida. Então, toda sorte de bênção para você, para sua família. E eu desejo também para todos os ouvintes também toda sorte de bênção, né, sobre a vida de vocês. E obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, né, que vocês vão estar assistindo. Muito obrigada por vocês estarem aí também assistindo e compartilhando também esse bate-papo. Amém, minha amiga. Valeu, galera, por ter ficado aqui até o final. Muito obrigado pela paciência. Voltamos agora com tudo. Não vamos parar, vamos cair para dentro. Toda semana aí vai ter um vídeo novo. Também o link do canal de corte vai estar aqui na descrição. Que lá no canal de corte a gente vai pegando os trechos, né, de algum bate-papo e vai colocando. Que tem bate-papo aqui no Papel na Palavra que já foi mais de 3 horas. Então nem todo mundo tem esse tempo para ficar ouvindo um podcast de 3 horas e tudo mais. Porém, o Senhor, ele dá esse recurso e dá essa inspiração para a gente poder estar trabalhando com várias frentes para estar facilitando o acesso a esse conteúdo para as pessoas. E o Senhor vai fazendo aquilo que Ele quer, que nós estamos aqui nessa terra somente como instrumento nas mãos dele, e Ele que vai realizando a obra, porque a obra é dele. Nós somos somente usados para concluir algo que Ele coloca com a nossa responsabilidade. E aquele recado de todo final de Papiando a Palavra que eu estava morrendo de saudade de fazer. Vamos pegar o evangelho a tempo e fora de tempo. Fica na paz, tamo junto e vamos com tudo, galera.